Olá, tudo bem? Que prazer estar com você novamente aqui. E hoje, gente, sério, hoje eu tenho uma palavra para você, eu tenho absoluta certeza que vai ser algo revolucionário. Porque nós vamos falar sobre fundamento, processo e resultado. Fundamento, processo e resultado. Tudo na nossa vida tem fundamento, processo e resultado. Ou seja, o alicerce, a caminhada e o resultado. Interessante que sobre esse assunto eu compartilhei aqui na igreja e eu fiz algumas coisas para descobrir o que eu já tinha como certo. Eu coloquei várias palavras na lousa e algumas palavras estavam relacionadas a fundamento, outras palavras estavam relacionadas a processo e outras palavras estavam relacionadas a resultado. Pasmem, 70% das pessoas escolheram resultados. Ou seja, felicidade, liderança e várias outras palavras. Propósito, santidade, resultado. 70 pessoas escolheram resultado. Focaram sempre no resultado. Outras pessoas, dos 70, sobra 30, 20% escolheram que processo. 10% das pessoas, elas estavam focadas no fundamento. Gente, é impressionante. Quando a gente fala sobre casamento, por que você se casa? Para ser feliz, isso é resultado. Por que você está trabalhando? Para ganhar dinheiro, resultado. Por que você está nesse departamento? Para vender, resultado. Ou seja, tudo na vida eu tenho fundamento, processo e resultado. Fundamento, alicerce, raízes. Aqui tudo começa. Processo, ou seja, a jornada, as etapas, as estações, as coisas que eu quero, preciso, passo a passo. E resultado já é o final. Não é como a gente termina, mas como a gente começa. E principalmente como nós mantemos a jornada. E sobre a vida, seja sobre o sentido da vida, sobre a nossa jornada de vida, sobre a nossa caminhada com Deus. Quais são os fundamentos que a gente não pode abrir mão? Quais são os processos, ou seja, as etapas, as estações que eu não posso queimar, que eu preciso cumprir? Quais são os resultados que certamente nós teremos? Então vamos lá. Fundamento, tudo começa com um chamado. Chamado. Isso, eu tenho um nome. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu sou chamado por filho de Deus. Eu sou perdoado. Eu sei quem eu sou. Tudo começa com um chamado. Tudo começa com eu sei a minha identidade. Gente, quando eu sei quem eu sou, eu vou saber que eu só sei quem eu sou porque eu sei quem Deus é na minha vida. Se tem algo que o diabo quer roubar da nossa vida, é a nossa verdadeira identidade. Se tem algo que o diabo quer roubar de nós, é quem realmente nós somos. Se há algo que é uma riqueza e que eu não posso perder, é justamente saber a minha verdadeira identidade. Quando Jesus Cristo vem e Ele morre ali no Calvário, Ele justamente perdoa os nossos pecados, mas Ele traz de volta a nossa identidade. Agora, quando eu sou chamado pelaquilo que eu sou, quando eu sou chamado pelaquilo que Deus diz que eu sou, aí Ele me leva, esse chamado me leva a um processo. Qual é o processo? O processo da vida. A vida abundante, da vida em Deus. O meu primeiro chamado e o seu primeiro chamado é para estar na presença de Deus. O meu primeiro chamado, o seu primeiro chamado não é para fazer, é para ser. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei quem Deus é em mim, o meu chamado, eu sei a minha verdadeira identidade. Eu sou
levado a um processo, a uma etapa, a uma jornada de ter a vida de Deus, de ter a vida de Jesus, de ter a vida abundante, de ter a vida frutífera, de ter realmente, de fazer com que essa etapa na minha vida, da vida com Deus, possa estar presente. Eu tenho um chamado e esse chamado me leva a um processo, o processo da vida. E quando eu tenho um chamado, que eu vivo essa vida no processo, o que vai acontecer? Eu vou ter propósito. Propósito, então, é o resultado de eu estar na vida de Deus, na vida abundante. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Chamado que me leva à vida, que me dá um propósito. E aí, o que acontece? Quando eu tenho um chamado dentro do fundamento, esse chamado vai me levar ao quê? A estar na graça. A graça é que faz com que eu tenha a minha verdadeira identidade. Perceba, fundamento do chamado. Mais um fundamento, esse chamado é sustentado pela graça. E quando eu tenho o fundamento do chamado, ou seja, a minha verdadeira identidade, que é sustentado pela graça, o que é que essa graça me leva como processo? Essa graça me leva a ter provisão. Provisão é o processo de eu estar na vida de Deus através de um chamado cheio de graça. E quando eu tenho um chamado cheio de graça que me leva à vida, essa vida me traz provisão, ou seja, o processo. Provisão é um processo que me leva ao quê? A ter caráter. Qual o resultado de um chamado sustentado pela graça com a provisão da vida? É ter propósito, propósito com caráter. Caráter é o resultado de eu ter propósito, cheio de vida. E essa vida, provisão da graça, porque eu tenho chamado. Baldeou a sua cabeça, né? Eu sei, realmente, você precisa pensar e eu vou lhe ajudar. Fundamento, processo, resultado. Fundamento, eu sei quem eu sou. Chamado, cheio de graça. Me leva a um processo da vida e essa vida pela provisão, cheio de graça. E o que é essa vida que é fruto de uma provisão, cheio de graça, me leva a ter propósito e esse propósito é sustentado pelo caráter. Vamos voltar lá para o fundamento, mais uma coisa. Um fundamento chamado, cheio de graça. Essa graça é sustentada pelo fundamento dos dons. Dons, nessa perspectiva, é uma ferramenta, ou seja, um fundamento importantíssimo. Agora, esse fundamento, dons, é o que? É sustentado pela graça, porque eu tenho um chamado. Chamado cheio de graça, faz com que dons de Deus venham estar presentes na minha vida. Dons, fruto da graça e do chamado, me leva a um processo para a vida, que é uma vida que me traz provisão. Mas essa provisão me traz o que? Instrumento, ou seja, eu sou um instrumento de graça, cheio de dons, porque eu tenho um chamado. E o que é que acontece quando eu estou nesse processo da vida, cheio de provisão, como instrumento de Deus? Eu sirvo. Servir, gente, e aí a definição dentro de processo, fundamento e resultado, dentro de fundamento, processo e resultado, servir é o quê? Servir é estar como instrumento de graça, cheio dos dons que me leva ao serviço, cheio da provisão. E aí, serviço é o quê? É o resultado de uma vida com caráter, porque tem propósito. Servir é uma vida que tem caráter, cheio de propósito. Esse propósito por causa da vida, essa vida por causa da provisão, como instrumento, cheios de dons, da graça, porque eu sei quem eu sou. Baldeou você? Não, com certeza não. Eu oro para que você não queime etapas, para que realmente a sua vida esteja fundamentada
Não custa nada repetir. Escreve aí, fundamento, chamado, graça, dons. Processo, vida, provisão, instrumento. Resultado, propósito, caráter e serviço. Que Deus te abençoe ricamente.